Olha eu aqui novamente, outra vez, né? Então, vamos continuar a correção dos exercícios sobre os cordados, né? Então, nós corrigimos na parte 1 desse vídeo, do exercício 1 até o 20, e agora nós vamos corrigir os exercícios do PISME. Então, número 1. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Vamos lá. O sucesso dos répteis na conquista do ambiente terrestre está relacionado à presença de... Então, nós sabemos que os répteis, conquistaram o ambiente terrestre devido a várias características típicas da sua morfologia. Uma delas é a sua epiderme, sua pele, coberta por queratina. A outra seria a respiração do tipo pulmonar, então ali não vai ter mais aquela dependência do ambiente aquático. Fecundação do tipo interna e ovos revestidos por uma casca. Então, meio que vai simplesmente deixar ali de você depender de um ambiente aquático. Tem a dificuldade de marcar esse negócio aqui com retinho, mas tá bom. Então, a resposta do número 1 aí é a letra C, tá? Questão 2. A água está presente na estrutura de todos os organismos vivos. Entretanto, para alguns animais, o fluxo de água é fundamental importância para as suas atividades fisiológicas. Assinale e analise as afirmativas abaixo. Então, das afirmativas abaixo, ele quer as corretas. Então, vamos lá. Número 1. Os poríferos dependem da circulação da água em seu organismo para respiração, alimentação e reprodução? Para reprodução, não, e nem para respiração. Agora, para alimentação, sim, porque eles são organismos o quê? Filtradores. Então, essa número 1 aí não está completamente correta. 2. Alguns quinidários, como as medusas, se deslocam impulsionadas por jatos de água, eliminados através da boca por contrações do corpo. Sim, ela faz aquele movimento, não sei se vocês já repararam, e é justamente isso aqui que elas fazem. Então, essa número 2 aqui tá certa. A 3. Os equinodermos, o sistema hidrovascular funciona pela pressão da água em seu interior, movimentando os pés ambulacrais? Sim, lá nas estrelas do mar a gente viu isso. 4. Em moluscos, como lulas e polvos, a movimentação dos tentáculos e dos braços orais ocorre pela circulação de água no interior dessas estruturas? Também, tá certinho, tá? E a número 5. Nos peixes, a água rica em oxigênio penetra pela boca e as trocas gasosas são realizadas no coração? Não, não são no coração, Acontecem as trocas gasosas nas brânquias, tá? Então, a 5 está errada. Então, aqui está certo é só a 2, a 3 e a 4. Então, a resposta aqui é a letra D de dado. 3. Os insetos holometábulos apresentam desenvolvimento completo, passando pelas etapas de ovo, larva, pupa e adulto. Os mosquitos, representados nos esquemas abaixo, são exemplos de insetos holometábulos, com ciclo de vida envolvendo os ambientes aquáticos e terrestres. Então, nós vemos aqui a formação das larvas, as pupas e depois o mosquito adulto. Aí aqui temos 3 gêneros diferentes, o Culex, a Anopheles e o Aedes. Considerando as etapas do desenvolvimento desses mosquitos, analise a opção que ele quer agora é a incorreta, que está errada, tá? Então, vamos lá. As larvas e adultos desses mosquitos vivem em ambientes distintos? Sim, As larvas vivem na água e os adultos, eles saem da água e ficam voando por aí, Então, são ambientes, habitats diferentes? São. As pupas desses mosquitos se movimentam ativamente no ambiente aquático? Sim, tá certo.
As larvas e as pupas desses mosquitos são aquáticas e buscam a superfície da água para respirar? Tá certo também. As fêmeas adultas desses mosquitos se alimentam do sangue de vertebrados e podem estar envolvidas na transmissão de agentes infecciosos. Sim, né, as fêmeas são hematófagas, ou seja, se alimentam de sangue, e elas é que transmitem aí, né, as doenças, né, que nós conhecemos, que tem aí os vetores dos mosquitos, como a dengue, febre amarela e assim por diante. Então a letra D também está certa, ele quer a incorreta, então só pode ser a letra E, né, porque é a única que sobrou. Então a postura dos ovos e a eclosão das larvas desses mosquitos ocorre em ambiente terrestre? Não, em ambiente aquático, né? Tanto que qual é o que se mais fala na campanha de prevenção à dengue aí, por exemplo, né? É evitar acumular objetos que possam ter ali, sejam reservatórios de água para que os mosquitos coloquem os ovos, né? Então, se você tem aí na sua casa algum objeto que possa reservar água, acumular água ali, então tenha cuidado, porque pode ser, né, um mecanismo de reprodução de mosquito. Então a resposta aí é a letra E. Questão agora número 4. Diferentes grupos de vertebrados apresentam os seguintes tipos de circulação. Nós temos a circulação simples, né, que o sangue passa uma vez só no coração. A dupla, que passa 2 vezes pelo coração. A completa, porque não acontece mistura de sangue venoso com arterial. E a incompleta é aquela que tem, né, que ocorre a mistura de sangue venoso com o arterial. Aí nós vemos aqui as figuras. Observe as figuras abaixo que esquematizam a circulação de diversos grupos de animais vertebrados. Então nós temos aqui os das aves, dos anfíbios, dos peixes e dos mamíferos. Aí ele pede agora para correlacionar corretamente os tipos de circulação com os animais, tá? Então as aves possuem circulação dupla e completa, os mamíferos também. Os anfíbios adultos vão possuir circulação dupla e incompleta, e no caso dos peixes, circulação simples e completa. Então a resposta aí vai ser, né, a letra A. Agora a questão 5. Dentre os vertebrados, os peixes apresentam a maior diversidade em número de espécies, com fundamental importância ecológica para o equilíbrio dos ambientes marinhos e de água doce. Esses vertebrados são classificados em 2 grandes grupos: os condrictes, né, que são os peixes cartilaginosos, e os osteíctes, que são os peixes ósseos, né? Sobre as principais características dos peixes, assinale a que tiver correta. Então vamos lá. Os osteíctes possuem epiderme coberta por escamas dérmicas, esqueleto predominantemente ósseo e não apresentam bexiga natatória. Então, os osteíctes são os ósseos. Então, eles possuem bexiga natatória. Aqui está falando que não possui bexiga natatória, então está errado. Letra B. Embora a maioria dos peixes apresente respiração branquial, alguns osteíctes possuem um pulmão primitivo e, portanto, são capazes de absorver oxigênio do ar atmosférico, sendo conhecidos como peixes pulmonados. Certinho, né? São aqueles que vão, você vê isso no aquário, por exemplo, aquele peixe que vai lá na superfície, golfa o ar e volta, né? Então, são os peixes, né, conhecidos como pulmonados. Essa é a correta, mas vamos ver o que está de errado nas outras 3, só para a gente, né, completar aqui o estudo. Então, vamos lá, letra C. Os condrictes, representados pelos tubarões, pelas raias, apresentam esqueleto predominantemente ósseo? Não, né? Tubarão e a raia são peixes cartilaginosos, tá? Então, não é ósseo. Se fosse ósseo, ele não seria condricte, seria osteícte. A letra D. A principal excreta nitrogenada liberada pelos peixes é o ácido úrico?
Não, né? Nós sabemos que é a ureia, tá? Então, tá errado por isso. E a letra E tá errado por quê? Vamos lá. Os peixes possuem circulação simples e seu coração possui 4 câmeras? São 4 cavidades? Não, né? São apenas 2, um átrio e um ventrículo. Então, tá errado isso aqui tudo, né? Então, a letra B é a resposta da número 5. Número 6. Considerando a diversidade de mamíferos como um todo, é incorreto afirmar que surgiram após a Era Mesozoica, também conhecida como Era dos Répteis. Não, né? A Era dos Répteis é onde surgiram quem? Quais foram os maiores répteis do planeta Terra? Os dinossauros, né? Então, eles surgiram, no caso, nessa época aqui? Não. Eles não surgiram após essa época. Já tinha, né, um representante ali, no caso dos mamíferos, ele era conhecido como mussaranho, né? Depois que os répteis, né, no caso os dinossauros, foram extintos, eles ganharam força e continuaram, mas eles já existiam, né, junto ali com os répteis. Então, tá falando que foi após? Não, já tinha, né, convivência ali mútua, ok? E o restante aqui está corretinho. Então, a única que está errada é essa daqui, letra A. Questão 7. No Brasil, 1 milhão de animais silvestres são atropelados por dia. Aproximadamente 15 animais são mortos por segundo, ou 1,3 milhões por dia, até 475 milhões por ano, segundo os dados do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Os pequenos vertebrados, como sapos, cobras e aves de pequeno porte, são os mais afetados, respondendo por 90% do massacre, ou 430 milhões de exemplares. O restante das mortes compreende animais de médio porte, como macacos e gambás, com 40 milhões, e de grande porte, como as antas, lobos e onças, que corresponde a 5 milhões. Então, olha a quantidade de animais mortos, né, por atropelamento nas estradas. Cruel um dado desse, né? Ouvir um dado desse. Mas, com relação a esse texto e aos grupos de animais citados no texto, informe aí o que se pede, né? Então, a letra A. Os sapos da classe anfíbia podem ocupar tanto o ambiente aquático quanto terrestre. Quais os tipos de respiração que esses animais podem realizar ao longo do seu ciclo de vida? Então, eles realizam praticamente quase todos os tipos, né? Ele vai ali, quando ele é girino, ele vai fazer respiração branquial. Depois que ele sofre metamorfose e vai para o ambiente terrestre, ele pode respirar por pulmões, né, pulmonar, e a cutânea, que no caso é a principal quando ele ganha um ambiente terrestre. Por isso que ele tem que ficar em ambiente úmido, né, próximo ali da água, porque a pelezinha dele é fininha, precisa estar sempre úmida para fazer trocas gasosas. Então, a respiração cutânea, né, e também a bucofaringiana, que é pela boca, tá? Então, branquial, pulmonar, cutânea e bucofaringiana. Então, ele respira por todos os meios, né, praticamente, tá? É claro que respeitando aí as fases de vida, né, do seu ciclo também. Letra B. As cobras pertencem à classe Reptilia, cujo tipo de reprodução é considerado como um dos fatores responsáveis pela sua independência da água. Cite 3 aspectos relacionados à reprodução, os quais foram fundamentais para o sucesso da colonização do ambiente terrestre pelos répteis. Então, nós temos aí a fecundação interna, o ovo com casca e âmino, que no caso é o ovo amniótico, né? E o desenvolvimento direto, né? Então, sem ter ali o estágio larval. Então, tudo isso daí garantiu o sucesso, né, desses animais no ambiente terrestre, né? Então, ficou aí totalmente independente da água. Ah, mas eu vejo um jacaré na água, tartaruga, que não sei o quê. Sim, mas eles utilizam a água para buscar alimento,
tá? Então aí eles vão ali no rio, no lago, né? Só para fazer o quê? Procurar alimento, tá? Mas eles não dependem da água, por exemplo, para fazer reprodução e assim por diante, tá? Então é só como estratégia para procurar alimento. Macacos, gambás, antas, lobos e onças pertencem à classe mamália, a qual tradicionalmente é dividida em dois grupos: Prototéria, que inclui a ordem Monotremata, e a Téria, que tem aí, né, a Metatéria e a Eutéria. Indique um animal mencionado no texto que pertença ao grupo Metatéria e outro ao grupo Eutéria. Informe uma característica relacionada à reprodução que diferencia aí um grupo do outro. Então, o exemplo de metatéria que nós temos aí no texto, temos os gambás. E um exemplo de eutéria do texto, aí pode ser o macaco, ou a anta, ou o lobo, ou a onça, né? Então, eutéria tem vários. Agora, qual é a diferença aí, né, entre a metatéria e a eutéria? Então, a metatéria possui placenta, porém ela é reduzida e de curta duração, sendo insuficiente para manter a gestação até o final. Então, os filhotes nascem sem estar completamente formados e completam o seu desenvolvimento dentro daquela bolsa que se chama marsúpio. E a eutéria já possui a placenta bem desenvolvida e vai até o final do desenvolvimento do embrião, que nasce ali completamente formado, tá? Então essa é a principal diferença aí entre essas duas classes. Agora a questão número 8. Foram registrados 33 casos de acidentes por picadas de escorpiões em Juiz de Fora, de janeiro a junho deste ano, e segundo o Ministério da Saúde, Minas Gerais lidera o ranking de acidentes envolvendo escorpiões. Só ressaltando que essa notícia é do dia 17 de setembro de 2016, tá, gente? Já está um pouquinho, né, ultrapassada. Então, qual das alternativas abaixo fornece informações incorretas sobre esse grupo de animais? Então, eles são aracnídeos e podem ser encontrados em locais com acúmulo de entulhos, tijolos, madeiras e telhas? Sim, né? Então tá certo. Ele quer a incorreta, então ainda não é essa. Realizam fecundação interna e suas larvas se desenvolvem na água? Já viu o escorpião com larva desenvolvendo em água? Nada a ver, né? Então a resposta errada, óbvio, que é a letra B de bola, ok? E o restante está tranquilo, está certo. Questão 9. O gráfico abaixo mostra a correlação entre a temperatura ambiente e a temperatura corporal de dois vertebrados terrestres, que ele chamou de A e B. Então vamos observar aqui o gráfico. A espécie A, ó, manteve-se constante. Então, quais são os animais que mantêm a temperatura de forma constante? Então, nós temos ali as aves e também os mamíferos. Ok? E aqui, no caso, a espécie B. A espécie B poderia ser o quê? Você percebe que conforme vai esquentando, a temperatura, no caso do ambiente, vai esquentando, a temperatura do corpo também vai, ó, subindo. Então, isso aqui é típico de qual animal? Qual animal que faz a regulação de forma externa, né, com coisas externas? São os répteis. Tá? Então, já sabemos que o animal A pode ser uma ave ou um mamífero e o B é um réptil. Então, de acordo com os exemplos que tem aqui, qual que você marcaria? Então, se a letra A, o animal A, pode ser
um mamífero ou uma ave. Então aqui, ó, o primeiro aqui, qual desses aqui é uma ave ou mamífero? Então tem o morcego, que é um mamífero, e tem o urubu, que é uma ave, né? Porque rã é anfíbio, tartaruga é réptil e iguana também é réptil. Então ou vai ser a letra B ou vai ser a letra D. Mas o animal B, a gente sabe que é um réptil. Beija-flor é réptil? Não, né? É uma ave. Jacaré é réptil? Sim. Então a resposta aqui vai ser o urubu e jacaré, ok? Questão 10 agora. Os vertebrados compreendem cerca de 50.000 espécies, com representantes aquáticos, terrestres e aéreos. Embora os componentes desse subfilo apresentem características morfológicas e fisiológicas comuns, cada grupo animal possui características próprias relacionadas ao seu modo de vida e adaptações ao ambiente utilizado. As afirmativas abaixo referem-se aos diferentes grupos de vertebrados. Estão corretas, exceto... Então, ele falou que todas praticamente estão certas, né? Ele quer a errada, então só vai ter uma aqui que está errada. Então, vamos lá. A bexiga natatória dos peixes ósseos auxilia na flutuação e permite que o animal mantenha o equilíbrio em diferentes profundidades sem muito esforço? Certo. A pele dos anfíbios é lisa e rica em glândulas mucosas e de veneno, pobre em queratina e bastante permeável? Certo também. Letra C. A independência da água para a reprodução dos répteis está relacionada com o surgimento do ovo amniótico? Belezinha, certo também. As aves apresentam bexigas, as quais auxiliam o voo e atuam como reserva de oxigênio para altitudes como ar rarefeito? Nada a ver, né? Elas não possuem bexigas, tá? Porque elas não podem armazenar nada que vai pesar o seu corpo para que ela não consiga voar. Então, acumular urina numa bexiga, isso daí pesa. Então, elas não possuem bexigas por causa disso, tá? E a bexiga auxiliar no voo e nada a ver o restante que está escrito aqui. Então, isso aqui tá tudo errado, ok? E a letra E, mamíferos apresentam o corpo coberto de pelos ausentes nas baleias adultas, que representam uma adaptação à vida aquática? Beleza. Então, a que está errada aqui é a letra D, né? Da número 10. Questão 11. Amblyomma cajanense é uma espécie de carrapato, também conhecida como carrapato estrela ou carrapato do cavalo, que tem como hospedeiros os cavalos, os bovinos, outros animais domésticos e animais silvestres, por exemplo, a capivara. É uma espécie bastante comum no Brasil, sendo vetor de diversos micro-organismos causadores de doença, como a febre maculosa, cujo agente patogênico é a bactéria Rickettsia rickettsii. Com relação a esse carrapato, marque a opção correta. Então, ele quer a que está certinha, né? Então, vive harmonicamente com cavalos e capivaras? Não, né? Ele é um parasita. Quando um parasita vai viver de forma harmoniosa, né, com seu hospedeiro? Nunca, né? Ele está ali sugando o sangue dos animais e ainda pode transmitir doença, né? Então, não está certa a letra A. A fêmea transmite a bactéria aos seus descendentes? Sim, né? Porque a fêmea, ela é justamente a que vai sugar ali o sangue, e vai ter também a bactéria ali no seu trato, né, gastrointestinal e tal, e vai passar ali para os seus descendentes, tá? Então, a resposta é a letra B de bola. Aí pede a número 12 para correlacionar o animal com a característica que os identifica, né? Então, exoesqueleto calcário e ser triblástico é do ser molusca, assim também como celomado, sistema nervoso ganglionar, também pertence aos moluscas. Acelomados, celomados, respiração cutânea ou branquial é do filo Annelida.
Triblásticos, endoesqueleto calcário do filo Echinodermata. Pseudocelomados, cordões nervosos longitudinais, vai ser aqui do filo Nematoda. Metamerizados e hermafroditas também são do filo Annelida. Enterocelomados, exclusivamente marinhos, nós temos ali os Echinodermatas. E diblásticos e acelomados, nós temos ali o filo Cnidaria, tá? Então aqui você preenche aí direitinho, né, nas lacunas. E a que está de acordo aqui vai ser qual? Vai ser a letra E, né? A última aqui. Ok? 13. O leitor já presenciou um encontro do mineiro com o mar? Eu já. E não quero ver de novo. Abandona-se tudo, roupas pelo caminho, carro na calçada, mãe no hospital, tudo passa na lógica sedenta de sal, a ser secundário e pouco importante, frente às azuis possibilidades marítimas. Velho mar, eu te admiro e canto, mas de longe. Não que eu queira você por perto. Quero, juro que sim, mas acontece que você, sei lá porquê, não quis salgar Minas, e eu confesso baixinho, eu não tenho talento para ser feliz fora daqui. Até já tentei, mas minha alegria fixou residência entre as montanhas, e disse que não sai, daqui ninguém me tira, o que posso fazer? Você compreende, não posso abandonar minha alegria, visita tão rara, longe do mar, mas perto de mim. Que suas ondas doces e eternas me abençoem, me perdoem essa inclinada ingratidão. Então aí, né, a crônica de Felipe Peixoto Braga, né, extraída aí do livro As Coisas Simpáticas da Vida. Então, na grande maioria, os invertebrados marinhos são isostômicos ou isotônicos, né, em relação ao meio. Os peixes marinhos ou de água doce, ao contrário, são obrigados a osmorregular com gasto energético, porque um peixe ósseo marinho precisa osmorregular e como ele realiza esse processo. Então, a concentração salina interna do peixe ósseo marinho é inferior à água do mar, então eles são hipotônicos. A água perdida, principalmente por difusão, né, pelo processo aí de osmose, é resposta por ingestão e o excesso de sal excretado normalmente pelas brânquias. Então, por isso que eles conseguem viver nesses ambientes, porque eles fazem essa osmorregulação. Ok? 14. A formação da urina em humanos passa por duas etapas denominadas filtração glomerular e reabsorção renal. No interior do rim, cada néfron é composto por uma cápsula renal, em cujo interior uma arteríola se ramifica formando o glomérulo, onde acontece a filtração. O filtrado glomerular passa então pelo túbulo proximal, pela alça néfrica ou tubo delgado e pelo túbulo contorcido distal, locais onde ocorre a reabsorção renal antes de desembocar no túbulo coletor que leva a urina para os ureteres. Então aí faz um resumo de tudo que acontece, né, para transformar ali a água do nosso corpo, né, e no caso fazer a filtração nos rins para a formação da urina. Letra A. Na filtração glomerular em condições normais, que elementos do plasma sanguíneo atravessam e quais não atravessam a parede dos capilares? Então, os que atravessam é a água, os sais, os aminoácidos, as vitaminas e pequenas moléculas. E os que não atravessam são as proteínas, as células sanguíneas e as macromoléculas. E na reabsorção renal, que substâncias são recuperadas e devolvidas à corrente sanguínea no túbulo proximal? E qual o mecanismo envolvido? Então, são reabsorvidos a água, a glicose, os aminoácidos e alguns sais. E o mecanismo que, né, denominado aí vai ser o transporte ativo.
E por que os vertebrados terrestres precisam converter a maior parte da amônia resultante no seu metabolismo em ureia antes de ser eliminada do organismo? Pela necessidade, de água, caso maior necessidade da água de fazer o quê? Para a excreção da amônia e a pouca disponibilidade de água do meio terrestre, que obriga o animal a converter a amônia em um produto menos tóxico, que necessita de menor quantidade de água para ser eliminado. Então, quanto menos tóxico for, menos água ele precisa. E ao contrário também, quanto mais tóxico for, mais água ele precisa. No nosso caso, por exemplo, nós excretamos ureia, então precisamos de bastante água para poder diluir esse composto tóxico. Por isso que a urina, ela é bem rica em água ali, tá? E por isso também que nós temos que nos hidratar constantemente para não sobrecarregar os rins e também não intoxicar, as nossas células. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só me mandar uma mensagem e até o próximo assunto, que vai ser provavelmente próximo ano também. Um grande abraço. Tchau, tchau.